Olá, estamos recebendo hoje para um bate-papo os colegas Sérgio Nick, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Plínio Montanha, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e Beth Cimente, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar esse nosso encontro. Hoje é dia 26 de março de 2020 e estamos em meio à quarentena causada pela pandemia do coronavírus. É um período crítico. As autoridades sanitárias recomendam o isolamento social com a finalidade de mitigar a disseminação do vírus. É uma fase de transmissão comunitária e medidas restritivas têm que ser tomadas em relação à circulação. Em função desse isolamento social, nós temos recebido inúmeros questionamentos das federadas sobre a possibilidade do uso da técnica online, Skype análise, atendimento online, ou seja, um atendimento não presencial. Somos 4 pessoas aqui que temos alguma experiência já com esse tipo de técnica e eu gostaria que vocês iniciassem a nossa conversa contando um pouco sobre a sua experiência. Ladies first. Primeiro eu também. É um prazer estar aqui, encontrar com vocês, colegas queridos, e poder compartilhar essa experiência que nos deu uma saída importante para essa situação que nós estamos vivendo de ameaça de circulação e de contágio tão grande. Acho que foi assim quase unanimidade os colegas pensarem em usar Skype, usar WhatsApp, enfim, o recurso que fosse online para poder manter os tratamentos. Eu já tinha alguma experiência de atender por Skype, principalmente, só que eu tive uma surpresa. E agora, casualmente, eu estava lendo outros colegas que estão colocando no AP e comentando, que também todos estão assim refletindo muito sobre a nossa experiência atual de atender todos os pacientes que se dispõem, eu pelo menos os pacientes que se dispuseram, que vieram para trabalhar em Skype ou WhatsApp, e atender todos, um seguido do outro, nesta modalidade. Foi surpreendente porque eu, em geral, não dava um intervalo entre todos os pacientes. Atendia um, passava a atender outro e depois fazia o intervalo. Só que, às vezes, eu estou atendendo, terminando de atender uma pessoa, dando uma supervisão, e entra, às vezes, a pessoa seguinte, então fica algo assim que tensiona esta passagem de um para o outro. E me chamou a atenção muito, principalmente nos primeiros dias que eu comecei a atender, a minha dificuldade de esperar, de fazer silêncio. A sensação que eu tinha era de ser muito mais participativa do que habitualmente eu seria nas sessões. E aí, claro, eu comecei a cuidar e tentar controlar mais isso para tentar reproduzir o mais possível o setting que eu costumava e o clima que eu costumava ter nas sessões. E uma coisa que também tem me chamado a atenção é que esta imagem minha que aparece na tela, muitas vezes me captura. E isto é uma dificuldade que eu acho que para o analista de realmente se fixar no paciente e poder olhar e atender e fazer uma escuta exclusiva do paciente exige um esforço maior. E talvez isso é que dê uma sensação, às vezes, de estar mais cansado no final de uma jornada de trabalho, porque exige uma concentração muito maior, além de ter uma proximidade, me parece assim, maior com o paciente, com a figura do paciente. Quando ele está no divã, fica não olhar com olhar, e quando está na poltrona, fica uma distância um pouco maior do que a que eu tenho com a imagem dele tão próxima de mim. Então, isso são variáveis que eu acho que talvez a gente ainda não tenha a dimensão realmente dos efeitos desse tipo de trabalho. Acho que é bem diferente atender 1 ou 2 pacientes ou 1 ou 2 sessões por semana, como eu atendia poucos pacientes que estavam viajando ou que tinham fazendo um curso ou coisa assim, fora, do que atender assim os teus pacientes todos nesta modalidade. Assim, a mim ainda eu me sinto me adaptando. Eu acho que isso depois eu continuo.
deixar os colegas colocarem a experiência deles. Oi, Sérgio. Em primeiro lugar, eu acho muito alvissareiro, né? A FEBRAPS está fazendo esse tipo de trabalho, né? Que eu acho que pode ajudar muito no debate e na troca de experiências, né? Que os membros da FEBRAPS podem ter, né? Eu também fui pego bastante de surpresa, né? Eu não sou uma pessoa que, apesar de eu usar muito a videoconferência para reuniões e coisas que tais, eu não tenho muita experiência, não tinha até então, né, de atendimento online, né? Eu atendia uma pessoa já há mais ou menos 2 anos, uma pessoa que não tinha como não atender, já tinha feito algumas tentativas com uma pessoa ou outra, né? Devo dizer que, em termos assim de atendimento psicanalítico mais clássico, né, sempre me pareceu um pouco mais difícil. Eu acho que a gente está vivendo uma situação absolutamente inédita, né? A gente está tendo que lidar com uma situação que é absolutamente nova para muitos de nós, né? A gente está buscando pegar a experiência de outros que fazem isso há mais tempo, por exemplo, pessoal que atende muitos da China e outros lugares que têm menos acesso para psicanalistas que a gente chama de datas, né? A gente sabe que muita experiência foi acumulada e a gente está fazendo um esforço enorme, né, para poder saber como é que eles fizeram, como é que era, como é que não era. A primeira coisa que eu achei bastante surpreendente, né, eu achava que pelo menos uns 40% dos meus pacientes não iriam aceitar esse tipo de modalidade de atendimento, né? Na verdade, eu diria que talvez uns 10%, e por questões que eu talvez possa comentar mais tarde, né, não aceitaram, os outros todos aceitaram. E coisas muito pitorescas aconteceram, né? Por exemplo, eu atendo muito adolescente tira isso de letra, né? Eu atendo alguns idosos, a primeira sessão com eles nem foi uma sessão, foi mais um treinamento, né? Como é que faz, como é que não faz, e que botão que aperta, e como é que põe o fone de ouvido, uma série de coisas muito tecnológicas, né? Que eles não tinham muita experiência, né? A Beth falou de uma coisa que eu logo me dei conta, né, que era muito estafante atender uma série de pacientes, como normalmente a gente atende no consultório, né? Eu logo mudei o horário, né? Eu tinha, assim, em geral, 3 pacientes, depois um intervalo, ou 2 pacientes no intervalo. Eu passei a dar 15 minutos de intervalo entre um paciente e outro. E na medida em que eu não uso nem Zoom, nem FaceTime, eu uso o Doxime, que é um aplicativo para esse tipo de atendimento, né? E logo, numa das conversas que a gente teve na Listserv da IPA, né, uma pessoa sugeriu que a gente apagasse o nosso vídeo. E eu concordo com a Beth, né? Você está falando e olhando para você, é como se você estivesse endereçando a sua fala para 2 pessoas. Uma é o paciente e o outro para você mesmo, né? A sua imagem refletida na tela, né? Isso pode ser incômodo, até mesmo traumático, em termos de que você não está acostumado a isso. Quem está acostumado a isso são os atores, né? Os jornalistas. Nós não estamos acostumados a isso. E no momento que eu passei a apagar a tela, eu me dei conta que esse tempo de olhar para o paciente, de ouvir e dedicação a ele ficou muito mais suave e muito mais possível. Outro ponto, né, que me chamou muita atenção, eu ficava muito preocupado, né, que muitos diziam que no atendimento online você não teria uma real associação livre, né? Na medida em que você tem uma intermediação, você não tem 2 corpos juntos habitando o mesmo espaço, você tem sempre a questão da confidencialidade, por mais seguro que seja uma transmissão desse tipo, sempre um hacker pode entrar e gravar ou assistir o que está sendo conversado, né? E eu sempre alertei, né,
todo mundo a respeito disso, já alertei meus pacientes, né, que antes que aceitassem, soubessem que haveria esse tipo de possibilidade, né, que é uma possibilidade remota, mas a gente sempre imaginou e pensou a respeito de como é que associa livremente se você não está totalmente à vontade dentro de casa. Você tem a possibilidade de um hacker, você tem a possibilidade de alguém estar ouvindo atrás da porta, você tem, enfim, uma série de questões que impedem essa coisa tão importante para nós da técnica, né, que é a associação livre. Aí eu passei a fazer uso inverso de um instrumento que eu uso no meu consultório. Eu uso o que a gente chama de uma sound machine. É uma caixinha bem pequenininha que emite o que a gente chama de white noise. O white noise eu ponho entre a sala de espera e a minha sala de atendimento. Eu tenho um mini corredor com várias portas. Esse sound machine ele fica, né, e não permite que quem esteja na sala de espera, por mais que eu tenha proteção acústica, né, se alguma coisa vazar, inclusive a conversa do paciente quando está saindo da sala, não vaza para a sala de espera. Então, eu passei a recomendar aos pacientes que não tinham privacidade em casa para fazer isso, né? Seja através de um aplicativo, seja através de um som da televisão, alguma coisa, e isso passou a permitir que eles ficassem mais à vontade para conversar comigo, né? Eu tinha um paciente que ele fazia assim, né? Porque ele estava com o telefone e chegava quase a entrar dentro da câmera para poder falar bem baixinho no iPhone, que ninguém mais ouvisse, né? Agora, isso não está acontecendo mais, ele está mais relaxado. Enfim, tem tanta coisa para contar a respeito da experiência. Eu vou deixar também para depois, né, a gente voltar a falar um pouco de tudo isso que está acontecendo. Bom, eu também quero parabenizar a FEBRAPSE por essa iniciativa, nesse momento, realmente, que é um momento tão ímpar, né, na história da humanidade e da psicanálise, sem dúvida alguma. A questão da efetividade, antes um pouquinho de falar da experiência pessoal, a gente está num momento em que a discussão é ou psicanálise à distância ou zero. A análise presencial não existe nesse momento. Então, se trata de saber ou de tentar buscar o que é que aumenta a efetividade, o que é que pode propiciar uma maior efetividade nessa modalidade de atendimento que a gente está discutindo hoje, que é a análise da distância, né? Eu, da minha parte, tenho uma experiência de alguns anos. Este mês eu tive uma gratíssima experiência, vivência de ter uma análise de um pouco mais de 5 anos. Eu não sei se a gente pode dizer que uma análise se completa, eu acho que não. A pessoa que estava em análise à distância, por Skype comigo, a gente resolveu de comum acordo que tinha sido um processo suficientemente útil e que, inclusive, tinha podido resgatar a crença, resgatar a convicção do funcionamento, de que a análise funciona para essa pessoa, né, durante esse tempo todo. Foi muito gratificante isso. Eu publiquei em 2015, na Revista Brasileira, um artigo escrito, que chamava Skype Análise. Nesse artigo eu discuto a questão, naquela época estava se discutindo se isso é análise, se isso não é análise, e eu coloquei que é Skype Análise. Assim como existe análise condensada, existe uma modalidade de análise. Eu também tenho experiência, como a Beth e o Sérgio, de que as sessões podem se tornar um pouco mais cansativas. E essa questão de dar um intervalo maior, curiosamente, eu também procuro fazer, né? Nesse momento atual, que várias pessoas que estavam em análise no consultório a gente teve que mudar tudo, porque essa mudança de setting, eu deixo que a pessoa escolha o lado de lá. Cada um escolhe o seu lado. Eu continuo na minha sala, eu venho para o consultório, continuo na minha cadeira direitinho, como sempre, e a pessoa tem pessoas que formam um modelo mais ou menos de divã, de sofá, colocam a câmera de lado, de maneira que a gente possa observar, a gente possa enxergar a corporeidade, pelo menos enxergar da pessoa. Tem outras, que também o Sérgio disse que, num certo sentido, invadem a tela com a presença muito próxima
tela, né? E tem duas situações que foram muito curiosas. Pessoas que com essa quarentena, com esse isolamento, estavam em casa, estavam sem privacidade, resolveram fazer análise do automóvel. Então eles vão até a garagem, ou pegam o automóvel, vão a alguma praça, algum lugar sossegado e montam lá o equipamento FaceTime. Então, é uma coisa muito curiosa, isso é muito novo. O Sérgio estava falando, na medida em que a gente vai ficando mais à vontade com a técnica, com o equipamento, eu acho que a gente vai lidando de uma maneira mais natural. E essa naturalidade é uma coisa que se complementa. Quando se começa a usar um divã, você tem que ir se acostumando. No começo é meio estranho você não enxergar, não olhar a paciente. Eu acho que é uma questão da gente ir fazendo esse tipo de adaptação. Eu só queria, antes de passar, uma coisa que me chama a atenção também, como a Beth falou, eu também sinto que a questão da não sensorialidade em relação à presença corporal faz a gente perder aquilo que se transmite não verbalmente numa sessão, qualidades de silêncio, qualidades de ansiedade. São questões muito finas que a gente eu acho é muito difícil de captar. Então, a tendência que eu tenho, como a Beth disse, é falar um pouco mais, a sessão fica um pouco mais verbal. Agora, talvez uma discussão interessante seja essa, porque, para mim, eu acho que isso é assim. Eu não procuro me policiar se isso está acontecendo. Eu acho que esse é o jeito de funcionar. Então, está aí já um ponto interessante para se discutir. Então, eu comecei essa técnica a pedido de um paciente que teve que se mudar do Brasil. E a mudança era muito abrupta, era depois de uma semana ele teria que se mudar. E ele me ofereceu, ele falou, bom, podemos fazer por Skype, né? Ele tinha muita habilidade com o uso, né, de Skype. E eu não tinha, né? Eu fui aprendendo. Nós começamos, eu fui aprendendo. É interessante que ele tentou fazer um simulacro do consultório em relação à mesa, ao divã, ele deitava, né? E sempre podendo, de algum jeito, me observar. Eu, como Plínio também, eu deixei ele bem à vontade para ele fazer a escolha dele. Com o tempo, a gente foi se acertando um pouco mais, porque no começo a relação ficou mais informativa do que vivencial. Certamente reduz o caudal informativo que a gente tem, né? Audição, visão e atos de linguagem. Acho interessante isso que as pessoas têm comentado, que se sentem muito cansadas, né? Os colegas se sentem cansados, porque talvez ainda haja um ajuste, tenha que haver um ajuste do posicionamento. É uma técnica muito nova, né? Recente, pelo menos que as pessoas estão usando. A gente tem uma privação sensorial importante. O aperto de mão, quando existia, né? Isso há um mês atrás ainda existia aperto de mão algumas vezes. E isso não ocorre. Mas eu acho que é uma questão de costume, de adaptação nossa, porque muitos pacientes, como o Sérgio falou, adolescentes, por exemplo, eles não têm muita dificuldade, não, né? Eu estava escutando vocês e pensando assim que realmente eu acho que essa experiência de atender todos os pacientes, ou praticamente todos, os meus pacientes também, na grande maioria, aceitou fazer por online, nós vamos poder entender isso mais a posteriori, assim. Nós somos meio compelidos a ter essa experiência antes de estarmos preparados conceitualmente para essa experiência, e que certamente nós vamos ressignificar isso com o passar do tempo e com o distanciamento. Por outro lado, está se inaugurando um jeito de atender os pacientes que é muito confortável também para as grandes cidades. Eu li um comentário agora da Susana Muscati, onde ela dizia, em São Paulo, seguramente uma pessoa que se sentiu razoavelmente bem sendo atendido por Skype, ou seja, a forma como for, gostaria depois de retomar, embora seja diferente, mais acolhedor, certamente para as angústias do paciente, um consultório, mas pela comodidade, em muitos momentos, pelo menos, os pacientes vão requerer retornar a este trabalho assim à distância.
virtual. Também é uma coisa que possivelmente a gente vai ter que lidar no futuro. Uma observação minha, alguns pacientes ficarem um pouco eufóricos, pelo menos no primeiro contato. Pensei que, de certa forma, esta quebra de um enquadre mais convencional gratifica, em parte, alguns desejos transferenciais de sair daquela posição mais habitual. Todo desejo transferencial é de deslocar o analista ou a situação analítica do enquadre ou do setting que está sendo proposto. E isso é que vai ser trabalhado. Quando a gente entra na casa de um paciente, por exemplo, virtualmente, mas entra num certo sentido, e o paciente entra na nossa casa, porque eu estou atendendo em casa. Isto dá alguns elementos a mais, tanto para o analista como para o paciente. Aspectos de curiosidade, de voyeurismo, de exibicionismo, eu acho que entram muito em jogo nesse tipo de técnica. Depois eu queria falar sobre o trabalho com crianças, mas eu quero ouvir os colegas também. Esses pacientes de que a gente está falando são pacientes que já estavam em análise presencial. Eu acho que essa técnica não é de eleição para primeiros contatos. Um paciente que você não conhece, eu acho que a relação fica muito prejudicada. Isso na minha experiência. Curiosamente, Beth, eu li o comentário também da Suzana Muscati. Interessante, né? Exatamente. E a Suzana disse algo muito interessante aqui. O vírus representará uma mudança de paradigma no setting analítico, sem dúvida. E aí a Suzana pergunta algo que também me ocorre, né? E quero trazer já esse tema para a gente, para o Sérgio poder nos falar alguma coisa. Se a IPA, neste caso, ela teria que rever, então, seus regulamentos, né? Com toda essa mudança que talvez essa grande crise está impondo a gente, a nossa prática analítica nesse momento, se chegaria a esse ponto mesmo de mudanças determinantes. É isso. A gente foi um pouco atropelado no processo que a gente começou não faz muito tempo, né? Nós criamos o que a gente chama um grupo de trabalho que a gente chama de remote training, né? Que é análise didática remota, né? Online. E a gente convidou experts de todas as regiões, né? Inclusive da região Ásia-Pacífico, que tem muita gente que fez análise de formação lá, pessoas que tivessem muitas opiniões a favor, opiniões contra e pessoas que estavam abertas a tentar entender. Esse grupo já está trabalhando há um tempo, demorou um pouco a ser formado na medida em que só a constituição dos membros já deu um pouquinho de polêmica dentro da IPA. Na última reunião do board, nós formamos efetivamente o grupo. Esse grupo iria reportar a gente, né, no Congresso de Vancouver, quais foram os achados deles e tal. Por quê? Porque a pressão não veio só do Covid-19, né? A pressão para flexibilizar um pouco mais o uso de ferramentas tecnológicas na análise, né, tem vindo de vários pontos, de vários lugares, né? Seja por causa da globalização, seja por causa da dificuldade de circulação em cidades grandes, seja por causa de pessoas que não têm tanta clínica, mas têm condições de atender gente remotamente de lugares mais distantes. Enfim, tem toda uma pressão nesse sentido. Nesse sentido, nós fomos bastante atropelados pelo vírus, porque a gente pretendia ter, daqui a um ano e meio, uma pesquisa bem fundamentada para poder falar sobre isso. Mas tem o outro lado da moeda, né? Na medida em que esse grupo estava falando, pensando em termos de alguns psicanalistas, vamos dizer, uns 30% dos nossos membros, talvez 50%, né? Hoje a gente vai ter necessariamente uma amostragem de, digamos, 80%, 90% dos analistas da IPA e candidatos fazendo esse tipo de experiência e possivelmente podendo reportar isso. A gente já está planejando uma pesquisa que permita a gente consultar os membros que se interessem e responder como foi a experiência para eles.
eu tenho a impressão que o outro ponto, que a gente está com um documento que era para sair hoje, não saiu, talvez saia amanhã, onde a IPA, se vocês não sabem, ela tem nos seus códigos de procedimento, né, uma parte que fala sobre remote training, análise de formação via Skype e congêneres, né? E o que diz aquela regra? Né? Diz que, em situações excepcionais, esse tipo de atendimento pode ser feito. Né? O que rege essa regra? Essa regra diz assim, que durante o ano, né, cada candidato deve ficar pelo menos 3 meses em atendimento presencial, podendo ficar o resto do tempo em atendimento não presencial. É claro, né, que é importante que a gente solte essa autorização, né, porque, normalmente, quando o Instituto vai precisar usar essa ferramenta, tem que pedir permissão ao Comitê de Educação Psicanalítica, que a gente chama PEC. E a gente resolveu que não vai dar para cada instituto pedir isso ao PEC. Então, a gente está terminando o documento, liberando os institutos para poderem usar essa técnica, né, dentro, obviamente, de determinados limites, vamos chamar assim. Eu acho que é interessante essa situação, ou é análise por Skype, ou congêneres, ou nada, agora, que é uma situação semelhante a que foi iniciada na IPA, não é, Sérgio? Eu participei do board de 2003 a 2007, e naquela época foi discutida essa questão da análise à distância na IPA, didática, com relação à China, que era um país, um planeta, não é, de 1 bilhão de habitantes. E ou era isso ou não era nada. E naquela época já existiam alguns alemães e americanos que começaram a fazer e faziam já essa análise à distância lá e passaram a ser analistas validando a análise didática. E uma argentina que depois, a Teresa Yuan, né, Sérgio? Que é uma argentina filha de chineses, que passou a frequentar, de tempos em tempos, de acordo com as normas, a China. E ficava lá um tempo, 3 meses, eu não sabia quanto é. Quer dizer, nesse sentido, era uma coisa que foi inevitável. Quer dizer, foi uma medida que, se não houvesse, não haveria análise. Era zero. É o que a gente está vivendo agora. O que vai acontecer depois, nós não sabemos, mas podemos... Acho que a Beth trouxe essa mensagem do OP. Como vai ser depois? Não sei se eu te interrompo, mas já te interrompendo, porque tem toda a coisa, né, de quem nos escolhe. Né? Uhum. Muitas vezes a pessoa nos escolhe e no seu íntimo está dizendo: ele é o meu analista, eu quero me analisar com essa pessoa. Né? Essa experiência que eu tenho com esse paciente, ele mora numa cidade que tem ótimos analistas, né? E ele fala fluentemente a língua lá daquele local. Mas, como ele tinha uma experiência prévia de análise comigo, uma intimidade e uma confiança, ele disse: não, tem que ser contigo. Ou vai ser online ou eu não vou fazer. Eu vou com um psiquiatra me medicar. Tem essa questão que é importante. Sem também. Dúvida. Mas isso eu acho que vai poder fazer com que pessoas... Hoje em dia a gente escolhe, não só em São Paulo, mas em muitos lugares do mundo, acho que em Porto Alegre também, no Rio, sem dúvida. Porto Alegre não é tanto ainda. Não, mas Porto Alegre ainda é menor um pouco. A questão geográfica zona... é uma questão importante. Né? Então, um bairro que tenha uma distância máxima... Hoje em dia, você pode, na cidade de São Paulo, uma pessoa que mora muito longe, num lugar, pode escolher. Pode ser que a busca de analistas mude nesse sentido também. Mas tem uma outra coisa também, né? Porque você muitas vezes está fazendo a análise de uma pessoa, né? E aí ela, como esse caso que o Wagner citou, ela é transferida ou ela recebe uma chance de emprego fora, ou ela se enamora de alguém, que hoje em dia os enamoramentos são muito virtuais também, e vai se mudar para poder viver com outra pessoa e quer continuar a sua análise. Eu tive um caso de um outro elemento importante. Né? Antigamente a pessoa ficava no lugar e era para o resto da vida. Eu queria colocar, a propósito do que vocês estão falando,
o quanto a gente sente a força da transferência, né? Eu acho que a transferência bem consolidada é o que... Claro, eu acho que uma coisa é começar um tratamento, que vai se constituir uma transferência, ou às vezes o paciente já vem. Mas nestes casos, eu tenho visto pacientes trazendo sonhos, analisando sonhos, e o quanto isto sustenta a nossa ligação, mesmo no outro formato de setting, né? E uma coisa que eu tenho observado também, eu não sei se vocês devem ter também, eu acho, é trazerem muita preocupação com os pais, pessoas mais velhas que estão andando e que saem para a rua e como é que estão se cuidando, e que eu me dei conta que, na verdade, nós estamos vivendo num momento em que a pessoa não nos vê, é virtual o contato conosco, e há uma ameaça efetiva, até pela idade, de preocupação, e há uma ameaça efetiva de risco com o próprio analista, dependendo da idade do analista. E que isto é algo que está muito presente nessas nossas análises hoje. Acho que quase todos os pacientes trouxeram isso, assim, uma preocupação enorme com os mais velhos, que eu entendo também, evidentemente, que é com os pais, avós, etc., mas claramente comigo, medo que eu adoeça, medo que eu morra, e ter que tratar isso assim na lata, não é uma coisa muito simples, né? Assim, virtualmente, eu acho, não sei se é melhor ou pior. Outro dia eu atrasei 5 minutos para uma sessão, o tema de início foi essa preocupação com o que teria acontecido comigo. O tudo bem com você, que antigamente era um oi, e aí o tudo bem com você vem com uma força muito grande hoje em dia, né, em termos de... E você, como está? E se despedindo e dizendo, te cuida, né? Aqui em Brasília, nós temos uma particularidade que são de organismos internacionais, Itamaraty, né? E muitas pessoas elas buscam análise, né, dessas áreas, e são pessoas que passam tempos em tempos eles estão fora do país, né? Em culturas muito diferentes, né, da nossa. Nós buscamos a análise na nossa língua mãe. Isso é algo muito presente, né? É muito presente, né, nas nossas buscas. Então, assim, olha, como cuidar, né, dessas pessoas que vão embora e aí depois voltam, e aí vão para outro país e voltam, né? Que são esses analisantes. Então, eu tive um caso interessante de uma pessoa que se mudou para a Austrália também, ficou lá, nós trabalhamos por Skype, depois mudou para a Argentina e depois voltou para o Brasil. Que foi um reencontro, quase que uma volta ao lar paterno. Mas é uma possibilidade que ela tinha, assim, que realmente é muito impressionante nos dias de hoje. Eu me lembrei agora da Melita Schmidberg, a filha da Melanie Klein, que se mudou para os Estados Unidos quando o analista dela, que era o Glover, né, se mudou para os Estados Unidos. Talvez, se fosse hoje, ela faria por Skype. Por Skype. Lembrando, tem uma questão. Vai lá. Eu estava relendo aqui uma historinha do Freud, em que quando ele vai para a Universidade de Clark, dá aquelas entrevistas, né? Conferências, né? Eles levaram uma semana para ir, uma semana lá e uma semana para voltar. Então, o mundo está muito diferente, né? Depois do jato, né? As conexões são muito rápidas, né? E acho que nós temos que nos adaptar a essas mudanças. Você ia falar alguma coisa, Sérgio? Eu queria colocar uma questão que apareceu na listserv da IPA, né? Quem não entrou, eu aconselho a entrar, tem muita coisa interessante ali, e eles tentam, inclusive, traduzir, né? Quem não fala inglês, eles traduzem para que todos possam ouvir as experiências, né? Vários analistas até bastante experientes, né? Relataram a experiência deles de atender remotamente análises didáticas, né?
preferindo usar apenas o som, né? Então, ligam por telefone e não querem ver a imagem, né? Pensam que isso facilita muito mais a possibilidade de sonhar durante a sessão, de associar livremente a respeito do material que está sendo trazido. E eu queria saber a experiência de vocês, né? Eu posso dizer de antemão, né, que eu já fiz um outro atendimento por telefone, eu acho bastante diferente, muito menos pessoal, ainda mais para as pessoas que, enfim, mais acostumadas com a tecnologia. Mas eles insistem que essa é uma boa possibilidade para que eles continuem ouvindo, né, e fazendo o trabalho analítico propriamente dito, né? Eu acho que isso, se eu puder falar, eu acho que isso tem a ver com com a questão fundamental, realmente, do processo analítico, dentro ou fora do Skype, presencial ou não, que é o estabelecimento, além do setting formal, do setting externo, que pode se variar, como a gente está falando, do setting interno, né? Que são as condições internas de escuta realmente da gente e de poder sonhar, de reverie, de poder associar, principalmente a questão da associação livre. E, eventualmente, a ausência da imagem pode... Por exemplo, a gente está numa sessão presencial, a gente às vezes fecha o olho para sonhar mais livremente, né? O Meltzer, né? O Meltzer era assim, ele passava a sessão de olho fechado, né? Pois é. Deixa eu só completando. Eu acho que, por exemplo, eu tenho um paciente que ele não fica, ele coloca a imagem para o teto. Eu não vejo ele, ele não me vê, mas tem uma imagem que, se quiser, pode mudar. E eu também não fico olhando. Eu concordo. Eu acho que só por telefone a privação é muito grande, perde um pouco, mas, enfim, é uma possibilidade. Eu estou atendendo algumas pessoas, não é a maioria, ao contrário, é a minoria, mas estou atendendo algumas pessoas só com telefone e pessoas que usam o divã em geral, que escolheram essas, que escolheram, todas usam o divã, e está me impressionando. Aí, nessa experiência que eu disse, que na primeira vez eu falei mais, porque é só a voz, e depois eu digo, não, deixa eu esperar. E os pacientes têm trazido sonhos, e se pode trabalhar o sonho, de ver o que está ocorrendo e fazer relações. E é uma coisa que está me impressionando muito, só com a voz, sem imagem. E outra coisa que eu queria colocar, que também está impressionando a mim e vários analistas que trabalham com criança, são sessões com crianças por Skype. Ou WhatsApp, com a imagem aí. É uma coisa assim que eu propus para as mães e para os pais, se poderia, no horário da criança, eu ligar, se a criança quisesse conversar comigo, ou brincar, ou me contar alguma coisa, seria assim, se não, ela poderia dizer que não, e a gente não faria, seria de acordo com o que ela gostaria. E eu tenho tido, assim, experiências surpreendentes. Eu tive uma sessão que eu anotei, porque foi de uma riqueza, uma coisa, assim, impressionante. Uma criança um pouco maior. E com criança pequena, uma criança começou a brincar, e aí comeu, estava tomando café e tal. Daqui a pouco, ela largou uma frase assim, o que está acontecendo? Claro, ali e no mundo, né? Que está acontecendo tudo diferente. E aí podemos conversar sobre a questão do vírus, das mudanças que ela teve de não ir na escola, de que os pais dela eram jovens, que o risco não era o mesmo, que não era um grande risco, ela também não corria grande risco. E conversamos um pouco, eu expliquei algumas coisas para ela, e ela disse, tá. Aí disse, tu não quer continuar conversando? Não. Terminou a sessão ali. Então, experiências assim muito significativas. E eu ligo e às vezes a criança me diz, oi, Beth, e depois, tá, deu. E às vezes brinca. Então, é uma experiência muito diferente. Eu tenho conversado com colegas e todos estão muito impressionados com o efeito do trabalho com a criança. Assim. E a gente já pediu uma colega lá da COCAP, né, que
nos ajudasse com algumas guidelines, assim como a gente fez as recomendações para atendimento remoto, que pudesse fazer também para atendimento de crianças, né? Tem muita experiência já acumulada, tem muita gente fazendo isso já há algum tempo e pode nos ajudar. E é muito bonito. Agora, eu tinha esquecido de um ponto, né, que você levantou, né, que eu queria trazer o outro lado da moeda, da preocupação dos analistas, dos pacientes com os analistas, né, que é óbvio que a preocupação ela também passa por toda a questão do patricídio, do matricídio, né, de todas essas fantasias que agora elas estão muito mais próximas de poderem se tornar realidade, né, fazendo com que isso possa emergir no setting, não provocado pela relação analítica, mas por um acontecimento externo, fazendo com que muitos estejam, né, reagindo e se defendendo dessas fantasias das maneiras mais diversas possíveis, né? Como alguns que chegam e dizem, eu não estou nem aí, eu estou indo à praia todo dia, não estou nem aí, eu estou dando... meu namorado está vindo aqui e se pegar, pegou. E, obviamente, que expondo a família. Então, para nós, estamos muito identificados com o risco, né? Muitas vezes nos é um pouco mais difícil, né, nesse momento, tomar contato com esse tipo de fantasia, porque atinge a nós, propriamente dito, né? Então, nossa contra-transferência, nesses momentos, ela se hiperplasia, né, de uma forma que, se a gente não tiver com o ouvido atento para o que está dentro da gente, essas coisas passam e fica só como uma coisa do mundo externo, né? Eu queria voltar um pouquinho à técnica. Eu acho que o grande problema somos nós, analistas. Nós somos de uma geração, não somos digitais. Então, essas novas gerações elas estão acostumadas com outro tipo de vinculação. Tem o francês que fala, aquele filósofo francês, o Pierre Lévy, né? Ele fala da desterritorialização, né? Quer dizer, você não tem mais território. Hoje nós estamos conversando os 4 aqui, os 5, né? Nós estamos cada um em Brasília, São Paulo, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Tem uma mudança muito grande no mundo, né? Eu costumo dizer para os alunos, né, lá na sociedade, que os nossos consultórios, e a gente não está aqui para fazer previsões de futuro, né? Mas os nossos consultórios vão virar estúdios com mais... nós não temos muita... Eu estou falando agora através do meu iPhone, né? Eu preferia estar falando com uma câmera maior, melhor, uma tela de vídeo melhor também, um som mais adaptado. Então, a gente está começando um trabalho no sentido dessa simulação, é um simulacro, né? Toda a tecnologia é um simulacro da realidade, né? E eu acho que a gente precisa se adaptar rapidamente a essas modificações. Eu queria sugerir à FEBRAPSE, a diretoria, para comprar uma câmera holográfica para a gente se reunir. O Plínio com certeza já viu essa ferramenta da Microsoft, eu ia justamente comentar isso, né? A Microsoft já desenvolveu essa ferramenta, né? Que você sai de onde você está, né? E uma imagem holográfica é colocada no lugar onde você quiser, né? É incrível isso. Então não é mais a sua tela assim bidimensional, né? É muito incrível isso. Você tem toda a razão, Wagner. A gente está vivendo uma revolução difícil de acompanhar e, ao mesmo tempo, como é importante essa conversa que a gente está tendo hoje, né? No sentido de poder ajudar todos a pensarem, né, como essas coisas vão se dar no futuro. E esse momento, nesse sentido, como disse a Beth, a gente está criando, e sem querer, um novo paradigma. Eu vou pegar um gancho, Sérgio, nessa imagem que você trouxe da holografia, que era um assunto que eu queria trazer aqui para vocês, colocar aí para nosso debate. Eu também, Beth, tenho essa experiência de que pacientes, os analisandos que usam o divã, eles optam pelo atendimento ou pela análise só por voz.
Os pacientes... Só um parênteses aqui, Cláudia, só uma coisinha. A IPA tem um encarte de 93, se não me engano, o Sérgio talvez possa confirmar, se chama Análises por Teléfono. Sim, 93, hein? Há muito tempo foi publicado e já com essas experiências à distância, era outro tempo. É interessante ver as diferenças culturais, inclusive. Né? Isso. Então, mas e aí os pacientes que sentam em cadeira, em geral, na poltrona, eles preferem o olhar. E o que eu quero trazer para vocês é isso. Na minha experiência, o olhar, ele ganha um estatuto diferenciado na análise online. Seja um atendimento e uma situação virtual, existe um encontro real. No campo virtual, existe a presença real, não de corpos, mas a presença real de analista analisando. E em algumas situações, me parece que esse olhar, quando é necessário, esse olhar, ele confirma essa presença real. Né? Eu passei por situações já em que o silêncio joga a gente nessa dimensão, né, de que, cadê esse analista? Saiu da sala, caiu a conexão, né? As fantasias que podem surgir. Quero ouvir vocês sobre isso. Posso falar um pouquinho? Vai lá, Pedro. Então, só para contextualizar também a questão da análise das publicações, quem tem um artigo interessante de 93 é a Sharon Zaluski, nessa publicação da IPA, análise por telefone. O primeiro artigo de análise por telefone, com vários casos mencionados, não expostos, é da década de 50, de 1950, publicado no Psychoanalytic Quarterly. É um americano que se chama Saul. Depois, em 2011, 50 anos depois, 60, teve uma enquete na sociedade britânica sobre quantas pessoas praticavam análise à distância. 30% já tinham tido uma experiência, 30% dos analistas tinham tido já uma paciência, que é uma grande porcentagem naquela época já. Né? O Sérgio estava dizendo que daqui, provavelmente, atualmente, é quase todo mundo. Né? Mas a respeito do que a Cláudia está dizendo, também gostaria de falar a questão do real e do virtual. A palavra virtual tem uma etimologia de vir, que é força, potência, e é uma potência que está relacionada a uma existência virtual. A virtualidade é uma existência, é a potencialidade que existe, por exemplo, na semente da existência da árvore. Quer dizer, é uma virtualidade no sentido que você tem a semente, mas você vê a árvore inteira naquela semente. Nesse sentido, essa presença virtual nossa e do paciente é uma presença, como você traz, real e, ao mesmo tempo, uma ausência. É um paradoxo, é uma presença e ausência, é uma ausência presente. Quer dizer, existe um espaço paradoxal por excelência na análise à distância. Por outro lado, na própria relação analítica, existe um paradoxo absolutamente inevitável, inelutável também, que é a questão da transferência, pelo menos do ponto de vista freudiano, onde o analista é e não é. A transferência neurótica é como se fosse, mas não é. Quer dizer, o analista está fazendo o papel de alguém que ele não é e é tomado como alguém que ele não é, e ao mesmo tempo tem, além disso, a diferença é que aí tem um encontro, eventualmente, de pessoa com pessoa presente mesmo. Mas a questão, o que eu quero dizer é que essa questão do paradoxo é uma questão muito interessante, que implica no que, na ficção, o Coleridge, aquele inglês da literatura inglesa, ele tem uma definição que é de suspensão da descrença, suspension of disbelief, para lidar com essa questão do paradoxo, ou do fantástico, do conto, por exemplo. Quando um autor traz um conto, ou num conto, em que a gente está, e que ele traz com uma vivacidade, ou de uma maneira
que você passa a viver aquilo como se fosse realidade, o leitor, e no cinema não tem dúvida que é assim, o leitor faz o que ele chama de suspension of disbelief. Você passa a acreditar que aquilo é realidade, é como se fosse. Né? Quando a gente assiste um filme em 3D, ou vai lá na Disneyland e tem aquelas coisas, ou similar, e você sente que, quer dizer, é uma situação, é um como ser que você vive como realidade. Então, esse como ser e a realidade, num certo sentido, estão sempre em pauta no nosso atendimento online. Né? Eu acho que esse é um aspecto para a gente talvez desenvolver mais para diante, aí, que é muito interessante. Eu acho fascinante esse tipo de questão. Essa questão que tu está colocando, Plínio, é apaixonante, né? E eu lembrei agora, a partir também da questão colocada agora pela Cláudia, a questão do olhar. Para o Lacan, a voz e o olhar são objetos também, como o oral, o anal e a voz e o olhar. E a questão do olhar, eu acho que se põe neste dilema paradoxal, porque o que acontece é que o olhar nunca capta tudo. Se tu te fixar num espelho, por exemplo, no teu olho, tu só vai ver o teu olho, tu te perde no teu corpo, na tua gestalt. E se tu olhar a tua gestalt, tu perde o teu olho. Então, sempre um objeto, inclusive nós mesmos, só conseguimos nos ver, por paradoxal que seja, fora, na imagem e parcialmente, não se captura tudo. Então, aí já tem todo um paradoxo que o próprio eu não se apropria de tudo através do olhar. E uma coisa que tem me feito pensar muito é nessa questão do especular, do espelho, do Lacan, do Winnicott, agora trabalhando mais com imagens, né? E acompanhando a minha neta, que está com um ano, em torno de um ano, ela começou a descobrir a imagem no espelho. E visivelmente, logo que se descobre uma criança que aquela imagem no espelho é um outro, é uma outra pessoa. E dentro dessa complexidade é que ela vai acabar descobrindo que é ela. Então, todo o paradoxal do nosso eu está plantado aí, nestas imagens, na questão do que o olhar é capaz de captar, nesta incompletude que já desde esse momento se faz, e que nós agora estamos nos impondo muito mais trabalhando com a imagem do paciente, não com o paciente, e percebendo que o paciente está trabalhando com a nossa imagem e com as nossas falhas de imagem, porque a gente fica preocupadíssimo se espia ali naquele cantinho, o cabelo não está bem, é toda uma construção imaginética, assim, imagética, não sei como se diz, imaginária, que entra direto, eu acho, nesse trabalho, que torna muito difícil e que talvez isso nos exija mais, que não é eu trabalhando que não estou me vendo, eu estou me vendo a minha imagem nunca é tão completa e eu gostaria que ela fosse perfeita. E isso entra diretamente com o paciente e no paciente também. Então, eu não sei bem como é que isso vai se reproduzir, mas acho que tu tem toda a razão, assim, desta complexidade, desse paradoxo que se impõe, assim, nas figuras que a gente está se defrontando mais agora. Até a própria visão de uma... Por exemplo, aqui na minha frente tem uma caneca de água. Eu sei que é uma caneca, mas eu não estou vendo o lado de lá. Não é isso que você está dizendo. A gente não realmente constrói a imagem. Eu não falei de um tema que, enfim, como eu faço parte do Comitê de Confidencialidade, né? Eu não sei se vocês sabem que o Comitê de Confidencialidade ele foi criado a pedido de uma pessoa que fez uma ação contra a IPA, né? Porque uma analista apresentou o caso dela e isso foi publicado, né? O vídeo dessa conferência ou dessa apresentação, e era sobre ela e ela se identificou, fez uma ação contra a IPA, ela se sentiu muito exposta. E uma das coisas que ela pediu, que não foi só por ela, foi
por todo mundo psicanalítico, isso é muito interessante, é que a IPA criasse um comitê para estudar a questão da confidencialidade. Esse comitê está estudando, e um dos temas que, obviamente, ele abordou foi a questão da análise remota, né? Vocês hoje, toda vez que vão a um evento, vocês veem que todo mundo tem que se comprometer a manter a confidencialidade num painel, numa situação de congresso e tudo mais. E há toda uma questão ligada a... É possível garantir a confidencialidade numa análise remota? O que é interessante é que isso contrasta, né, como o Wagner trouxe, né, com os jovens, né, eles não estão nem aí para isso, né? Como a Paula Sibilha já comentou, a questão da extimidade, né, posto, logo existo, em vez de penso, logo existo, né? Toda a questão de que eles querem aparecer, eles querem ser vistos, né? Quanto mais visto, melhor, né? Então, eles não parecem tão preocupados com a confidencialidade como nós, dentro da técnica psicanalítica propriamente dita, estamos, né? Para permitir que a pessoa realmente possa trazer tudo na sessão. E essa é uma questão que a gente não chegou a abordar e eu gostaria de, em algum momento, a gente poder voltar. Até que ponto que, no atendimento remoto, né, a gente consegue tomar contato com tanta coisa como a gente consegue no atendimento presencial. Por exemplo, para mim, hoje em dia, nesses atendimentos, é muito mais raro, né, eu me ver às voltas com identificações positivas, né? Quando elas são maciças, é um pouco mais fácil eu me dar conta, né? Mas é muito diferente do que eu tinha no consultório, né? Não sei qual é a experiência de vocês. Agora, só para fechar, então, né, eu acho que foi muito interessante esse bate-papo, acho que foi muito rico e bom encontrar gente querida e amiga com quem eu tenho, desde muito tempo, muitas trocas, né? Muito obrigado. Bom, eu também queria agradecer muito e dizer assim que eu acho que vai chegar um tempo, um momento que a gente talvez se sinta maduro o suficiente para cruzar essa nossa experiência com a metapsicologia da psicanálise freudiana, com outras teorias e que possa realmente embasar, cruzar a teoria com a nossa técnica que nós estamos vivendo a partir da nossa experiência no consultório. E muito obrigada, foi um prazer enorme também estar aqui, encontrar com vocês e trocar ideias. Eu adorei também estar junto com vocês, pessoas queridas, e a iniciativa que foi muito rico, né? Eu queria, essa questão última da Beth, do cruzamento com a metapsicologia, estava me ocorrendo aqui também alguma coisa que se discutiu, não foi no OP, mas foi, não sei como chama lá daí, por aquela série de e-mails que a gente recebe. Listserv, é isso. Uma coisa que tem sido mencionada, eu acho que esse cruzamento pode, de alguns... O David Bell, acho que em inglês, eu gostei dessa ideia. Ele traz a questão que, eventualmente, a gente talvez tenha a possibilidade de agregar ao princípio do prazer e o princípio da realidade, o princípio da incerteza. Tal como o Heisenberg, na física quântica, traz. Então, essa paradoxicalidade, alguma coisa assim, dessa presença e dessa ausência presente, etc., dessa virtualidade, possa evocar também essa é um ramo, talvez, de uma fecunda discussão, né, desse princípio de incerteza. E também a questão dos processos terciários. Bom, eu acho que foi muito estimulante tudo isso. Obrigado, Wagner. Obrigado para todos. Antes de passar a imagem para o Wagner, eu quero também agradecer ao Plínio, ao Sérgio e à Beth por terem aceito tão prontamente o convite da FEBRAPS para participar desse debate. E que venham outros, então. Prazer. Como eu falei anteriormente, em nome da diretoria da FEBRAPS, eu queria agradecer ao Sérgio, ao Plínio, à Beth, à Cláudia, por essa aula de simpatia, antes de mais nada, né, e amizade. Eu fiquei com o gostinho de quero mais, como eu disse anteriormente, né? E eu acho isso muito bom, porque abre espaço para novas sessões dessa nossa nova técnica de entendimento das coisas humanas, né? Obrigado a todos, viu?